Shiva Ram, aproveitando mais um momentinho aqui das minhas idas e vindas, né? Aqui fazendo um pouco da reflexão sobre esse distanciamento que nós temos com o ciclo natural da vida. E eu falo isso vestindo a carapuça porque eu ando muito de carro, né? E às vezes a gente começa, às vezes não, todas as doenças que a gente tem a nível psíquico, mental, emocional e físico, ou seja, que estão ligados com as cinco partes de quem sou eu, que eu já falei em outro vídeo, que está ligado aos 5 elementos que estão presentes na natureza e em tudo, ou seja, nós também somos parte da natureza, né, esse fractal da natureza, e portanto esses elementos estão em nós, e que se eu me distancio de algo que é natural e eu começo a viver em função de algo que é mecânico e que é plástico, né, eu então passo a também existir de forma com que o meu corpo não sabe mais quais são as suas funções orgânicas, porque ela está sempre esperando que algo externo diga como deve ser feito. Eu tô falando isso porque além de educadora pré e perinatal e doula, eu também atendo como consultoria de amamentação. E recentemente mamãe me buscou falando que estava com a mama muito machucada, né? E que ela já tinha feito 2 vezes o processo de laser e que mesmo assim ainda estava doendo demais, né? E aí eu perguntei quantos dias tinha o bebê dela, ela disse que ele tinha 10, né? Então nesse primeiro momento eu parabenizei primeiro, né, por ela estar amamentando e por ela ter buscado ajuda. Eu acho que quanto mais a gente busca entender o processo, né, o mais cedo possível melhor em todos os sentidos, mas principalmente no caso da amamentação. Mas eu falei pra ela assim, o que ela achava então que estava ainda acontecendo para causar tanto essa dor, né, especialmente no bico do seio dela estava bem machucado. E ela disse que ela achava que era pela pega do bebê, mas enfim, ela me mandou uma foto, né, e acabou falando que aparentemente parecia que estava tudo bem, mas que a dor estava presente. Então eu comecei a fazer algumas perguntas para ela refletir sobre se só a pega é o que dá certo e que tipo de orientações ela recebeu, né, em relação às posições e pega do bebê, né. E de novo visto a carapuça, porque eu já fiz isso em outros momentos, de meio que tentar no período da gestação ou mesmo em pequenos workshops de amamentação ficar muito preso a determinadas posições para amamentar, tá? E de novo a gente perde essa conexão com o ciclo natural da vida. E gente, é tão incrível como os bebês simplesmente nos contam qual é a posição preferida deles, de acordo com a nossa própria fisiologia e aceitação. Então, ela mesma me disse, o bebê tem preferência por um seio, ele mama melhor num seio, essa mama enche mais. Comigo foi igualzinho. Porque eu percebi que, não só porque no caso eu sou destra, mas eu tenho um problema de formação no meu ombro direito, então a facilidade para minha filha mamar era do outro lado, tá? Então assim, a gente precisa entender esses pequenos sinais que o bebê já está contando pra gente desde o ventre, né? Então as posições que o bebê escolhe ficar dentro do ventre, que tem a ver sim com a fisiologia da mãe, entre outras coisas, ele também nos conta como fora, pensa assim, se durante 9 meses, né, ou pelo menos aí os meses finais, quando ele já estava grande o suficiente para não conseguir ficar se mexendo muito, ele adquiriu aquela preferência ou no mínimo ficou condicionado a uma mesma posição, essa é a posição que provavelmente ele vai sentir mais confortável, ou se no caso foi algo traumático para ele, que ele não vai querer experimentar de novo, né? Então, quando a gente começa a ter um pouco mais de clareza ou consciência nesse processo, de entender que esse bebê tá te dizendo qual é a real necessidade dele, qual é a posição que ele mais gosta, como ele gosta de mamar, né? E mais, eu vejo mães e mães o tempo inteiro amamentando e grudadas no celular ou assistindo televisão, né? Esse é um momento, assim, que muito mais do que uma nutrição orgânica, tá acontecendo um processo de milenização do cérebro que tem a ver com a estruturação física do nosso corpo, mas antes disso tem a ver com a nossa inteligência emocional,
com a formação da nossa mentalidade ou mindset, que vem desse sistema operacional, que é o nosso subconsciente, que ainda está sendo, como eu posso dizer, moldável, tá? Flexibilizado até um período de mais ou menos 2 anos de vida de nascimento da criança depois do nascimento. Então eu estou num período com uma janela de oportunidade gigantesca de eu criar ali um vínculo de relacionamento, saúde e de criar esses padrões de comportamento, atitude, imunidade, relacionamentos com a criança, de modo em que eu não vou ter de novo essa mesma janela em nenhum momento da minha vida. Nossa, Alice, você está falando então que se eu perdi esse primeiro período de ouro, que você fala tanto, não tem mais solução para o meu filho? Claro que não, né? Eu tenho 34 anos e até hoje eu sei que existem ferramentas, a epigenética está aí para mostrar que a qualquer momento nós podemos, entre aspas, consertar o que aconteceu em algum período da vida. E eu falo isso, gente, porque muita gente, quando eu falo de educação pré-natal, fala pra mim assim: Larissa, mas você traz um fator de culpa tão grande, parece que tá culpabilizando principalmente as mães e as mulheres, mas não é isso, é uma oportunidade da gente perceber que o processo da consciência, ele vai sim mexer com a nossa zona de conforto, vai nos deixar meio assim, que será que eu fiz ou poderia ter feito melhor? Mas, em vez de a gente ficar preso nessa culpa, a gente pode enxergar que existe uma oportunidade gigantesca da gente simplesmente mudar tudo a partir do aqui e agora. E quando a gente começa nesse processo da tomada de consciência, o que vai acontecer? Esses padrões que eu falei que são formados nesse período de ouro, a gente também repete. E a gente vai começar a estar um pouquinho mais atento a eles. E a gente pensa assim, se eu tenho essa consciência de que se eu repetir isso vai acontecer algo que não me traz um benefício, ou eu não me sinto bem, por que eu repito? De novo, é o meu sistema operacional em ação. Então, nesse primeiro momento da tomada de consciência, é justamente saber que eu tenho, então, a escolha de fazer diferente, mas eu ainda tenho um medo da reação de o que vai acontecer se eu fizer diferente. E mesmo que eu repetindo um padrão, eu sei que esse desfecho pode ser não tão bom, eu já conheço esse não tão bom e eu prefiro aceitar isso. Então, esse é o primeiro passo dessa tomada de consciência. Em segundo lugar, acontece um momento no qual você, de fato, consegue bem claramente ter a visão dessa escolha. Tá bom, eu não vou repetir isso porque eu sei exatamente qual vai ser o desfecho. O que então eu faço de diferente? Mesmo não sabendo, né, o que esperar, qual vai ser o desfecho. Tá? E num terceiro momento ainda, existe a possibilidade de, se eu repetir o padrão anterior, em vez de eu cair naquele processo de angústia, de culpa e etc, de não acredito que eu fiz isso de novo, sabia que ia dar errado, sabia que eu ia sentir assim, sabia que enfim, eu ia magoar alguém, etc., eu posso, no minuto seguinte, ir lá, me redimir, pedir desculpa, né, dizer que eu estou nesse processo de entendimento e aprendizado com a vida, e que então, naquele momento, tudo o que gerou a culpa ou uma mágoa ou um ressentimento em você ou em outra pessoa, pode simplesmente ser diluído e ressignificado quase que imediatamente depois do que foi feito, tá? Então, eu comecei o vídeo falando sobre a amamentação e terminei com esse processo de reflexão grande, porque eu acho que tudo está muito interligado, não são coisas separadas e que a gente precisa pensar em novos modelos de cuidado com o nosso próprio ser. Então, é isso. Shivoha.